Todo mundo sabe que é quase impossível ir bem no Enem e passar em medicina numa federal sem tirar ali 34, 35 acertos, no mínimo, em matemática, né? E por que disso? Bom, porque a matemática, ela tem um TRI bem valorizado. Então, o que acontece? Se a gente acerta, por exemplo, 33, uma média de 33 acertos ali, a gente consegue passar a barreira dos 800 mais em matemática. E se a gente acertar 38, 39, 40 ali, a gente consegue passar a barreira do 900 mais em matemática, né? Então, essa barreira, passar essa barreira, por exemplo, dos 900 mais, vai te ajudar muito a ter uma média muito boa e conseguir passar em medicina numa federal, tá bom? Eu sou o Lucas Tardim, no ano de 2024 eu fiz 164 acertos no Enem, me garantindo uma aprovação numa federal de medicina, numa federal da UFJF, e em matemática eu consegui acertar 42 questões, me garantindo uma nota de 912 e aumentando bastante a minha média no Enem para passar em medicina. Esse foi um dos motivos de eu ter tirado 800 mais de média simples no Enem, tá bom? Então hoje eu tô aqui para ensinar vocês, bem como eu fiz no vídeo passado, para naturezas, hoje eu tô aqui para ensinar vocês a gabaritar, ou melhor, dominar a matemática em 6 meses para o Enem. Vamos lá! Nesse vídeo eu vou dividir o vídeo em 5 etapas. Então primeiro eu vou falar do nosso método de estudo na matemática que a gente vai utilizar durante esses 6 meses. Depois eu vou falar dos 4 passos da matéria de matemática mesmo, né? Então eu vou explicar para vocês quais matérias vocês vão estudar em cada passo nessa ordem, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o método de estudo. Nosso método de estudo aqui, ele vai ser bem mais simples do método de estudo de biologia, por exemplo. Em biologia a gente faz autoexplicação, faz flashcard. Aqui a gente não vai fazer isso, na verdade, né? O que a gente vai fazer é aquele método simples. Então, aula, questão, revisão, tá? Então, esses 3 passos. E como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai ver uma aula completa, como sempre, né? Abrangendo todo o conteúdo. E depois vai partir para uma lista de questão pós-aula de 30 a 40 questões ali, né? E aí muita gente me falou, Lucas, mas não dá tempo, né, de eu fazer aula, questão e depois revisão no mesmo dia. Vocês não precisam fazer isso, gente. Vocês precisam, por exemplo, dividir um dia aula e questão e em outro dia você faz a revisão. Não tem problema. Aqui eu estou falando do método em matemática, mas isso pode ser ajustado ao seu cronograma, tá? Então, a gente vai fazer ali 30 a 40 questões no pós-aula e depois a gente vai fazer também 30 a 40 questões de revisão, né? Uma revisão com todos os conteúdos que você viu até ali em matemática, tá? E isso pode ser feito em outro dia, não tem problema nenhum, beleza? Passando agora para o nosso cronograma de estudo, vamos dizer assim, né? Para os nossos 4 passos do estudo, o primeiro passo é o cálculo mental. Gente, o cálculo mental ele é fundamental na matemática. Por quê? Porque ele vai te fazer ganhar tempo de prova e também vai te fazer ganhar segurança na hora de fazer os cálculos, né? Eu, por exemplo, para quem não sabe, eu também sou monitor da plataforma Vinícius Oliveira e da mentoria Gabriela Favila. Todo início de ano eu começo com a aula 0 da matemática, que é a aula de cálculo mental. Eu faço uma aula inteira ensinando os alunos a fazerem cálculos mais rápidos e mentalmente, né? Se vocês quiserem, eu posso até trazer essa aula para vocês também, para todo mundo aprender e ir bem durante esses 6 meses. Mas eu faço isso justamente para o pessoal conseguir ganhar velocidade de prova, muita velocidade de prova, e fazer a prova, por exemplo, 2 vezes durante o tempo regular. Então, você vai ter ali 5 horas para fazer uma vez a natureza e 2 vezes a matemática. E por que fazer 2 vezes a matemática? Porque assim a gente consegue evitar de errar por bobeira. Então, a gente não vai errar a conta, por exemplo, porque a gente vai fazer a conta 2 vezes. A gente não vai errar uma interpretação porque a gente vai fazer a questão 2 vezes. Então, fazer questão de matemática 2 vezes é muito importante no Enem, porque evita de você errar bobeira na hora da prova e perder muito ponto, tá bom? Então, o cálculo mental, ele é o ponto pilar do nosso estudo para matemática, tá bom? A segunda etapa do nosso estudo vai ser a matemática básica, né? Então, literalmente o fundamental ali de matemática. E que, pasmem, é o que mais cai no Enem. Então, ali a gente vai ter 70% a 80% da prova do Enem nos conteúdos de matemática básica. Então, por exemplo, se você acertar as 33, vamos dizer assim, questões de matemática básica que vão cair no Enem, você já consegue barrar a barreira do 800 mais, lembra? E acertando as fáceis. Então, você vai ter uma coerência muito boa com o TRI, né? Então, se você dominar primeiro a matemática básica e depois as matérias mais difíceis, você com certeza vai conseguir tirar uma nota muito boa no Enem, dominando a matemática básica primeiro. E depois ter base para dominar as outras matérias que são mais complicadas, né? Que saem da matemática básica, tá bom? Então, por isso que a gente vai ver primeiro a matemática básica. E aqui eu vou listar os conteúdos que vocês podem ver em ordem de matemática básica para vocês, como eu fiz
no vídeo de naturezas, tá bom? Tô com uma colinha aqui, deixa eu falar então. Frações, potenciação e radiação, você vai começar por isso, né? Depois você vai ir para produtos notáveis e notação científica, tá? Você vai para sistemas e expressões numéricas, depois da notação científica, por exemplo. E aí você vai chegar na equação do primeiro grau e na equação do segundo grau. E aqui, toma cuidado, não é função, aqui é só a equação, tá bom? Saber resolver a equação. E depois os sistemas lineares, né? De equações do primeiro e segundo grau, né? E por aí vai, tá? Depois disso, você vai ver MMC e MDC, né? Muito importante para o Enem, muito importante. E aqui, depois disso, a matéria mais importante assim no Enem, que é a própria razão e proporção. Então você vai ver toda a parte de inversamente proporcional, diretamente proporcional, regra de 3 simples, regra de 3 composta, as constantes de proporcionalidade. Então você vai ver tudo isso, e isso aqui, essa razão e proporção, é o que vai te garantir muito acerto para o Enem, tá? E logo depois disso, você pode ir, por exemplo, para a geometria plana, né? Ver toda a geometria plana, desde triângulos até passar por polígonos, círculo, quadrado, por aí vai, tá? Então ver toda a geometria plana e estatística. Então, medidas de tendência central e medidas de dispersão. Medidas de tendência central são basicamente média, moda e mediana, e as medidas de dispersão tem lá o desvio padrão, tem outras, né? Então, dominar esse primeiro bloco de matemática básica é fundamental para você que quer ir bem no Enem e passar em medicina numa federal, tá bom? Beleza, então depois de dominar essa matemática básica, essa parte fundamental da matemática, a gente vai passar para o que vai te garantir ali por volta dos seus 37, 38 acertos, né? E vocês veem que para matemática básica a gente tem uma evolução muito grande, por exemplo, de 0 a 33 acertos, e aqui a gente vai começar a ter uma morosidade nessa evolução. Então a gente vai passar agora de 33 para 38, 39 acertos, com quais matérias? Bom, agora vocês vão ver já os conjuntos e as funções. Então, conjuntos dos números reais, conjuntos numéricos, saber fazer as operações de vem e tudo mais, e depois passar para as funções. Então, função do primeiro grau, função do segundo grau e suas inequações. Você vai também ter que aprender a fazer a função exponencial, a função logarítmica e suas inequações. Então, saber fazer os gráficos, saber dominar literalmente isso. Você vai precisar também ver a trigonometria e as sequências. Então, trigonometria é aquela parte completa, desde o seno e cosseno até as equações e funções trigonométricas, tá? Lembrando que no Enem, o Enem ele é mais disruptivo, então a gente tem caindo muito essas partes de seno, cosseno, tangente, e também caindo muito essa parte final das equações e funções trigonométricas. Geralmente o Enem te dá um gráfico de uma função cosseno ou seno, por exemplo, e vai te pedir para você achar a lei de formação daquele gráfico e marcar isso como resposta, tá? Então, essas duas partes finais, né, do início e o fim da trigonometria são muito importantes. E as sequências. A sequência é o quê? PA e PG, basicamente. Então, você precisa dominar ver o termo posterior, então, o famoso AN, né? Você precisa dominar fazer a soma dos termos de uma PA, a soma dos termos de uma PG, a soma infinita de termos de uma PG, o termo central de uma PA e de uma PG. Então, você precisa dominar isso tudo, porque o Enem também gosta muito de cobrar isso, tá? E aqui, como eu falei, vocês vão ter ali já os seus 37, 38 acertos, 39 também, né? E quase conseguindo barrar, ou conseguindo barrar, dependendo de como vai vir a TRI no ano do Enem, os 900 mais em matemática, o que vai te garantir uma média, sim, brutal, vamos dizer, tá? E por fim, a gente vai ter aquelas matérias que vão fazer você dominar completamente a matemática, né? Então agora, aqui, se você conseguir dominar todas essas matérias que eu vou falar agora, você vai conseguir gabaritar a matemática do Enem, tá bom? Então aqui a gente vai ter as temidas, né, probabilidades, né? Então a gente vai ter que aprender a fazer todos os casos de probabilidade, fazer muita questão de probabilidade para preencher as lacunas nessa matéria, tá? Vamos ter que fazer também a análise combinatória, que também é bem difícil, né? Então a gente vai ter que fazer muita questão também para conseguir completar as lacunas nesse conteúdo. Vamos ter que passar também para matrizes, por exemplo, né? Que também é um conteúdo chatinho. Equações irracionais, por exemplo, também, né? E aqui vai entrar também os problemas, né, de matemática básica e essa matemática, vamos dizer, média, que eu falei anteriormente, né, de média dificuldade, que vão vir no modelo complicado. Então você pode ter, por exemplo, uma questão de MMC e MDC que vai ser muito difícil. Então você precisa também preencher essas lacunas de estudos anteriores, né? Então você vai estudar matemática básica, você vai ter problemas lá na frente porque vão ter questões muito difíceis que você não sabe como é o modelo, então você vai ter que precisar estudar mais essas questões, tá bom? Então nós chegamos no final do nosso vídeo de como dominar a matemática em 6 meses para o Enem, tá? Eu acho que com esse vídeo vocês vão conseguir, sem brincadeira, fazer ali os seus 42 acertos igual eu fiz, né? A matemática ela não é uma matéria difícil, ela é uma matéria
que precisa de paciência, né? Então, paciência para fazer as questões, paciência para entender o conteúdo. Então, não pulem etapas, tá? Façam o que eu estou tentando passar para vocês de um modo bem rigoroso, porque assim vocês vão conseguir ir muito bem no Enem e dessa forma vocês vão conseguir passar na faculdade dos sonhos de vocês, tá bom? E assim eu encerro o vídeo aqui. Convido todos vocês a irem lá no meu Instagram e me seguir, porque lá eu estou fazendo vários conteúdos para vocês, para ajudar vocês a passar em medicina, né? Então abro caixinha de pergunta, faço rios dizendo o que eu fazia no meu ano de estudo, dou dicas de estudo. Então eu convido todos vocês a me seguirem lá. Queria pedir para vocês também deixarem o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, né, para a gente conseguir alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas também a passarem na faculdade dos sonhos de vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido. Grande abraço e bons estudos.